desse nome que representa sucesso não só na parte do jiu-jitsu esportivo, como do jiu-jitsu comercial, enfim, que a Aliança. Fala um pouco para a gente da ideia, que em 93 ela foi fundada, esse ano vai fazer 31 anos, mas as reuniões ali, algum detalhe que você tiver para essa escolha do nome, quando a gente pensa em pescar, Aliança de Forças, aquela coisa toda, mas como é que foi feita a ideia? Alguma reunião que vocês tiveram anteriormente? Conte um pouco, puxe aí na memória algumas lembranças que você tem da época da criação da Aliança. Não, o Fábio até falou aqui antes o que acontecia com o Fábio Jacaré, na Master até, em relação os alunos do Fábio lutavam com os alunos do Jacaré e vice-versa, tá certo? Uma coisa que ficava até que treinavam junto, né? E lutavam um contra o outro. A mesma coisa acontecia com a Strike, que eu tinha vários alunos de ponta também, que lutavam contra o aluno da Master e criavam uma coisa que não fazia sentido quase, todo mundo treinava junto, todo mundo, porra, mesma escola, mesma família quase, e lutando um contra o outro, né? E nas competições antigamente, o próprio o sorteio era um sorteio, eu achava que era um pouco dirigido. A gente sempre lutava entre a gente antes de ir para uma final, para uma semifinal. Nunca caía numa final, sempre lutava antes, né? Cara, e isso mais forçou a gente quase criar uma equipe de competição juntamente com, na época, o Castelo Branco e o Vini também, né? Com as equipes dele, para formar uma equipe em torno da Aliança. E o nome Aliança foi um nome que vários alunos fizeram tipo, qual o melhor nome e tal, e vários nomes que foram falados. A gente escolheu a Aliança, porque realmente era uma união das academias em prol de uma coisa maior, que era uma equipe de competição. Eu acho que foi assim que começou a ideia da Aliança. Não sei se estou... Não, você explicou bem. O ponto da Strike, que era uma academia de muito sucesso também, né, com muita gente boa e tal, fez com que potencializasse, né, ficou mais evidente ainda esse problema que eu e Jacaré a gente tinha vivido muito pouco, né, dos alunos competindo contra. Com a Strike era muito maior o impacto. Né? E aí a gente falou, cara, vamos juntar todo mundo dentro de uma bandeira só. E aí, na época, que não eram alunos do Jacaré, mas treinavam com a gente ali, tinha o Castelo e o Vini, né, que eram agregados na academia, porque a gente tinha um super treino e as pessoas acabavam indo ali. Né? Então, eles estavam naquele momento e fizeram parte também da formação da ideia, né, de se construir uma grande equipe de competição. E a Aliança surge assim, né? Surge com esse único intuito. Né? A gente não tinha nenhum pensamento de que isso se tornaria um negócio algum dia. A gente não queria se enfrentar. A gente queria ter uma equipe coesa e que a gente pudesse brigar de igual com as maiores academias. E foi o que realmente aconteceu. Né? A gente se juntou, tanto que tem uma curiosidade, né? A gente se juntou. A Aliança tem até a história do logo, né, do Rodrigo Didier, que era aluno do Gigi, que estudava comigo na escola, que apresentou o logo de primeira e ficou o logo para sempre. Né, não teve nem questionamento, né, foi uma surpresa muito boa. Bacana. Mas a gente continuou usando os nossos logos independentes. Né? A Aliança foi tomando força ao longo do tempo. A gente foi entendendo que tinha algo a mais ali do que simplesmente ser uma equipe de competição. A gente foi matando os nossos egos, né, e trabalhando para o todo. Eu acho que esse é um ponto que o Jacaré tocou aqui algumas vezes já, né, de forma mais sutil, mas o ponto é que a gente parou de olhar para o próprio umbigo e começou a olhar para o todo, para o time. E aí a gente foi tirando os nossos nomes, tirando os nossos logos e fazendo com que a Aliança fosse a história principal. Né? E no meio do caminho foram ficando... Né, gente foi saindo, não acreditando tanto no projeto como a gente acreditou, mas esse início é muito interessante você ver a transformação. A gente teve um objetivo, esse objetivo de ser a melhor equipe de competição do mundo permanece vivo, né? Então a gente nunca deixou morrer o nosso DNA. A gente sempre foi uma equipe de competição e sempre será. Né? A gente vai sempre brigar. E a gente tem feito isso aí nos últimos 30 anos com bastante sucesso, eu diria.
Só voltando um pouquinho aí para explicar, lutávamos uns contra os outros, para o telespectador que às vezes não sabe o que é que nós estamos falando. Até hoje em dia, por exemplo, hoje em dia ainda há uma permissividade para ter equipe A e B, como as equipes ficaram muito grandes. Por exemplo, tem a Aliança, que é o time principal, que entram dois que são escolhidos, os dois melhores, pelo ranking ou por resultados, e tem a equipe, por exemplo, que pode entrar como Aliança USA ou Aliança Internacional, então é a nossa equipe B. Essas equipes, elas são independentes. Antigamente, não tinha equipe A e equipe B, porque as equipes eram pequenas, não tinha tanta gente. Mas já haviam algumas categorias que conflitavam. Tinham 3 ou 4. Então, se eu tinha 2 alunos, eu e o Fábio, com a Márcia, tínhamos 2 alunos bons, anteriormente Jacaré e Federal, só podiam entrar 2. Então, eles tinham que fazer uma seletiva interna, e aí depois entraram os alunos da Strike, aí ficou mais gente, e quando agregou o Castelo Branco e o Vini, entraram mais alunos, e a gente tinha que selecionar 2 só por faixa, né, por categoria nas faixas, para representar a posterior equipe Aliança nas competições. Mas a Aliança era uma equipe estritamente voltada à competição, nós não tínhamos nenhuma metodologia, nós não tínhamos nada. Os alunos treinavam com o intuito de entrar na competição. Acho que a metodologia, a gente sempre teve uma bagagem dela, que a gente foi criada na época da marcha, da Jacaré Jiu-Jitsu, daquelas primeiras aulas iniciais lá, que a gente colou na parede. Até a gente desenhou, colou na parede, aquelas 12 aulas, 30 aulas, sei lá. A gente sempre teve essa ideia de uma metodologia, de uma forma de auxiliar o iniciante da atividade, né? Não botar ele nas aulas dos leões, né? A gente sempre teve esse caminho, mais ou menos. No caso, nós não criamos essa metodologia, né? Essa metodologia era do Reilson, que o Malibu trabalhou lá no Reilson e trouxe para a academia, e tentamos implementar nas aulas, principalmente nas aulas particulares, não eram aplicadas na aula coletiva, aquelas aulas, né, que a gente posteriormente colocou na cartolina, né, e escrita ali na parede, porque era uma coisa fácil de seguir. Então, a gente dava aula particular, dava a defesa pessoal que estava ali na parede e as posições que estavam ali, porque era uma coisa muito mais fácil. Porque não era só eu dando aula particular. Eu já comecei a deixar o Fábio e o Alexandre. O Alexandre auxiliava, no caso, primeiramente o Fábio me auxiliava e o Alexandre auxiliava o Malibu. Depois o Malibu saiu, algumas aulas ficaram só com o Fábio, só com o Alexandre e outras comigo. Tem só para deixar claro, né? A gente não criou a metodologia de forma nenhuma. Essa metodologia, primeiro, era da Academia Grace, eram as 36 aulas do programa. O Reilson tinha colocado isso na parede. Era a mesma coisa, só que tinha uma decoração e tal. E aí, eu me lembro que eu fui até com o Malibu lá uma vez, fiz até uma entrevista com o Reilson, foi super legal. E aí o Alexandre tinha a melhor letra, né? Porque ele fazia desenho industrial na faculdade e tal. E aí ele fez as cartolinas com as 36 aulas, a gente colou na parede para a gente dar aula particular. Isso não tem muito a ver com o que a gente tem de metodologia hoje, né? Porque eu acho que o que a gente fez de diferente, e eu acho que aí sim é um game changer do negócio do jiu-jitsu, como ele é feito hoje, a gente desenvolveu uma metodologia de aulas coletivas. E isso nunca existiu. A Academia Grace tinha esse programa de aula, que era uma aula particular. O treino coletivo, e quem me contou essa história e fez todo sentido para mim, foi o Carlinhos. Ele falou: Fábio, antigamente a gente dava um monte de aula particular no programa, os alunos foram ficando duros, a gente ia convidando os caras para treinar à noite com a gente, onde a família treinava.
chegava no treino da noite, era, cara, um aquecimento, cada um qualquer dava 2 técnicas e treino, que é o que as pessoas exportaram e continuaram fazendo. Todas as academias de jiu-jitsu passaram a fazer esse modelo. Por isso que a defesa pessoal foi desaparecendo. E isso, junto com o advento da competição, foi potencializado. Então, as pessoas só queriam treinar cada vez mais duro e preparar cada vez mais os alunos para as academias, para as competições. O que fez com que, obviamente, o número de alunos fosse decrescendo, né? Porque a gente sabe que a quantidade de casca-grossa que existe no mundo ela é muito menor do que as pessoas acham, né? Então, as pessoas simplesmente não eram confortáveis em treinar jiu-jitsu e saíam da academia. Aí a gente teve essa sacada de falar, cara, a gente está fazendo alguma coisa errada. A gente precisa estruturar o método de ensino de aula coletiva. E a Aliança fez isso há 23 anos atrás e mudou completamente a história da nossa escola. Mestre, fazer uma pergunta agora, a gente combinou, só para o pessoal saber, né, que todo mundo tem seus compromissos, que uma live de mais ou menos 1h30, então a gente tem aí mais ou menos uns 40 minutos ainda para fazer. Então vamos fazer só uma pergunta agora. Começa aqui essa pergunta diretamente para o mestre Fábio, mas é lógico que todos vão falar também. No ano de 2001, se eu não me engano, se eu estiver enganado, foi o ano do seu tetracampeonato, né, mestre? Você com 31 anos já